Olá! No módulo 3 do nosso curso à distância de treinamento funcional, iremos estudar o treinamento de força. Para a gente iniciar, é interessante que saibamos as manifestações da força. Separei algumas com algumas citações para que possamos entender melhor as manifestações da força. A força máxima, segundo esses autores, é a maior força que o sistema muscular pode mobilizar através de uma contração máxima voluntária, ocorrendo de forma dinâmica ou estática o movimento articular. A força reativa é a capacidade do músculo gerar um impulso elevado dentro de um ciclo alongamento e encurtamento, o famoso CAI. A força rápida é a capacidade do sistema neuromuscular de movimentar o corpo ou parte dele, ou ainda objetos com velocidade máxima. Já a força explosiva é definida como a força produzida na menor unidade de tempo. Ela está bem relacionada à força rápida. E por último, a força de resistência ou resistência de força, que é a capacidade do sistema neuromuscular sustentar níveis de força moderado por intervalos de tempo prolongados, ok? Bom, dando sequência, tudo isso que a gente falou, fica aquela dúvida, como se treinar essas manifestações da força? Bom, coloquei alguns exemplos para que fique bem especificado. A força máxima eu posso treinar, devo treinar, com altos pesos, poucas repetições e pausas longas, como por exemplo um exercício de agachamento, 4 séries, 5 repetições, por 3 minutos de pausa, numa intensidade de 85% de uma ação voluntária dinâmica máxima. Eu já coloquei como exemplo o exercício de agachamento, porque o treinamento de força máxima ele é indicado para que se realize através de exercícios de cadeia fechada, que é o que nós vamos explicar daqui a pouco, tá? Por quê? Porque os exercícios de cadeia fechada envolvem mais músculos e ele, consequentemente, é mais seguro dentro de uma técnica bem aplicada, ok? A força reativa é treinada através dos exercícios pliométricos, a força rápida através de exercícios com pouco peso, tá? Por exemplo, um arranque, que nós vamos estudar também nesse módulo, a 20% de uma ação voluntária dinâmica máxima, numa orientação de carga de 3 séries, 8 repetições e 1 minuto de pausa. A força explosiva pode ser treinada através de acelerações, tá? Onde a força explosiva está nessa essa velocidade de uma saída, né? Consequentemente, uma aceleração. E a força de resistência, ou resistência de força, ela pode se subdividir em resistência muscular, né, onde já ouvimos muito falar a resistência muscular localizada, mas em alguns artigos vocês podem encontrar que essa definição, resistência muscular localizada, não vem sendo mais utilizado, por causa daquelas porcentagens de porções atingidas no corpo, etc. Então, eu prefiro usar a definição resistência muscular. Como se treina a resistência muscular? Através de um peso moderado, de 15 a 30 repetições, com pausas curtas, e como exemplo de orientação, 3 séries, 15 repetições, 30 segundos de pausa, numa intensidade de 60%. A resistência hipertrófica, a famosa hipertrofia, para ter um aumento de massa muscular, nós devemos treinar com peso alto, no máximo de 12 repetições, e as pausas devem ser curtas, caracterizando um treinamento bem intenso, tá? Como exemplo, 3 séries, 12 repetições, 1 minuto de pausa, a 75% de intensidade. Uma dica que eu coloquei ali embaixo, tá? Para o treinamento resistido com pesos, é que as 2 a 3 últimas repetições devem ser sempre de realização difícil, praticamente impossível. Onde só assim nós vamos conseguir que gere uma adaptação no treinamento e vamos, consequentemente, garantir a evolução do aluno. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero que meu aluno realize 12 repetições para hipertrofia no agachamento. Eu coloco lá para ele 10 quilos de cada lado, mais a barra. Ele realiza as 12 repetições com facilidade, não adianta. Eu preciso, é lógico que depende da sua periodização, claro.
né? Mas eu coloco mais peso para ele e eu faço com que ele realize a repetição a 10, 11 e a 12, tem que ser muito difíceis. De preferência que a última ele nem consiga realizar. Só assim eu consigo comprovar que o treinamento está tendo resultado para ele. Tá? Então, assim, quando eu coloco uma grande dificuldade no treino, eu consigo uma evolução. Quando o treinamento é fácil, né, o aluno não está mais tendo evolução. Com relação aos métodos para treinarmos estas manifestações que estudamos anteriormente, eu separei alguns métodos de treino para treinamento de força, né? Muita gente já conhece, por exemplo, o alternado por segmento, que é aquele básico quando o aluno entra na academia. Vocês encontram aquelas séries básicas onde se faz um exercício para membro superior, intercalado com um de membro inferior e até o final, numa média de 8, 12 exercícios. Pirâmide crescente e decrescente, pode ser crescente de repetições, onde eu começo, por exemplo, a primeira série eu faço com 8, a segunda com 10, a terceira com 12, a decrescente seria o contrário. A famosa super série ou agonista-antagonista. O método de repetições, que é o mais conhecido, onde usamos 3 séries de 8, 3 séries de 15. Por tempo, 3 séries de 30 segundos, com determinado peso, onde eu sei que o meu aluno vai estar trabalhando dentro do objetivo dele, isso é muito importante. Através de circuito, através dos métodos complexos, onde eu consigo também desenvolver um pouco a capacidade aeróbia, porque eu coloco em sequência os exercícios e o aluno vai realizando. Por exemplo, eu coloco uma sequência de 6 exercícios, utilizando apenas a barra, né? E aí o aluno vai realizar 10 repetições para cada exercício, porém, uma seguida da outra, consequentemente 60 repetições. Esse é o método complexo. A bisete e a trisete, onde eu faço um exercício e já imediatamente inicio outro exercício para o mesmo grupamento muscular, tá? Havendo uma grande fadiga no exercício, tanto a bisete com 2 e a trisete com 3, e outros métodos que encontramos aí muito em livros de musculação, esses livros voltados para o treinamento de força, existem muitos métodos, mas eu coloquei aqui uns métodos que nós já conseguimos fazer um excelente programa, tá? Dentro disso a gente consegue trabalhar legal com o treinamento de força. Com relação à cadeia cinética, que eu citei anteriormente e vamos estudar agora um pouco mais a fundo, a cadeia cinética se originou em 1955, quando o autor Steiner utilizou teorias de engenharia mecânica de cinemática fechada e conceitos de ligações para descrever a cinesiologia humana. Tá? De acordo com esse modelo desenvolvido por ele, cada um dos segmentos articulares do corpo envolvidos em um determinado movimento constitui uma ligação ao longo das cadeias cinéticas. Tá? Tem aqui um desenho para vocês poderem entender melhor. E vamos dividir agora e entender os dois tipos de cadeia cinética. Nós temos a cadeia cinética aberta, onde eu coloquei ali como exemplo a mulher realizando o exercício cadeira extensora. Né? O movimento em cadeia cinética aberta é definido como aquele que ocorre quando o segmento distal de uma extremidade move-se livremente no espaço, como por exemplo, já citado, a cadeira extensora, resultando no movimento isolado de uma articulação. Tá? Por exemplo, a perna se movimentando na fase de balanço da marcha, o ato de chutar uma bola, o aceno da mão ou o ato de levar um copo à boca para beber água. Tá? Então, sempre que um membro estiver fora do chão, por exemplo, né? Como está citado ali, o segmento distal de uma extremidade move-se livremente no espaço. Como exemplo da cadeira extensora, nós estamos realizando um exercício de cadeia cinética aberta. Com relação à cadeia cinética fechada, a sua definição é: o movimento de cadeia cinética fechada é definido como aquele que nas quais articulações terminais encontra-se resistência externa considerável, a qual impede ou restringe sua movimentação livre. É o caso do agachamento. Alguns exemplos de atividade no membro superior são flexão de braço, né, onde a mão ela está no chão, ela não sai. Tá? Utilização dos braços para se levantar de uma cadeira, tá? O apoio dos membros superiores durante a marcha com muletas, e para os membros inferiores, descer escadas, o leg press e os agachamentos, como já exemplificados na foto. Tá?
Com relação aos equipamentos para desenvolvimento do treinamento de força, nós temos aqui alguns equipamentos para se ter variações, tá? O que nós no treinamento funcional utilizamos muito, tá? Como barras, anilhas, os halteres, as fitas de suspensão. É bom já explicar que a gente encontra muita gente falando treino de TRX. Tá? O TRX ele é uma marca precursora do treinamento em fita de suspensão, tá? Pelo menos que eu conheça, tá? Só que ele é uma marca, tá? Então existem várias marcas de fita de suspensão. A marca TRX realmente ela é excelente, para mim é a melhor marca de fita de suspensão, tá? Mas não confunda, é igual Coca-Cola, tá? Quando eu falo de vamos tomar uma Coca-Cola, às vezes relacionado a tomar um refrigerante, tá bom? Então é mais ou menos parecido isso aí. Tá? Os cabos, onde proporciona exercícios funcionais ótimos, tá? As borrachas, onde utilizamos também bastante no treinamento funcional, cintos de tração, kettlebell, exercícios que nós vamos ver daqui a pouco, exercícios com kettlebell, exercícios com o próprio corpo, barra fixa, o hip trainer, entre outros. Tá? No YouTube a gente consegue encontrar bastante exercícios relacionados a esses equipamentos. Tá bom? Nós vamos ver depois alguns exercícios relacionados aos métodos de treino também. Observações. Todos os exercícios devem seguir um processo pedagógico, ou seja, não adianta eu querer fazer um arranque, que nós vamos estudar daqui a pouco, sem ao menos saber fazer um agachamento. Eu preciso passar por um processo pedagógico, tá? E para que eu sempre evolua e consiga dificultar mais a minha série de treinamentos. E o treinamento funcional não visa treinar músculos isolados, e sim um movimento específico. No caso de um atleta, um movimento específico da modalidade, e no caso de uma pessoa não atleta, que não tem nenhuma modalidade aí relacionada, melhorar as funções cotidianas, ok? Bom, nós temos aqui alguns tipos de exercícios, tá? Os exercícios bilaterais, que são realizados com, por exemplo, as duas pernas ao mesmo tempo, os dois braços ao mesmo tempo, tá? Eles podem ser trabalhados no treinamento funcional através de movimentos de puxar, empurrar, exercícios com predominância do joelho, da articulação do joelho, e com predominância da articulação do quadril. Consequentemente, os com a predominância da articulação do joelho dão preferência, né? Trabalham mais a região anterior, e com predominância da articulação do quadril, a região posterior. Os exercícios unilaterais é a mesma coisa, porém realizados com um lado só, por exemplo, um exercício de empurrar uma borracha, porém só com o braço direito, depois realizo só com o braço esquerdo. Os alternados, que é semelhante aos unilaterais, tá? Na verdade ele é trabalhado com um lado só que eu faço uma repetição para um lado e já faço uma repetição com o outro, eu vou alternando, ok? Os exercícios combinados, que são exercícios que trabalham dois ou mais grupos musculares, tá? No mesmo exercício. Ele possui vetores de força diferentes, tá? Ou seja, um exercício tem um vetor para cima e o outro tem o vetor para o lado, tá? Então isso varia muito. Um exemplo de exercício combinado: rosca inversa mais desenvolvimento, tá? Então eu realizo uma repetição de rosca inversa, a barra já está alta, eu já imediatamente realizo uma de desenvolvimento para cima. Outro exemplo: agachamento mais elevação lateral mais o stiff, tá? Eu realizo um agachamento com um halter, depois eu já, terminando a posição, eu realizo uma elevação lateral para deltoides, e terminando eu já realizo o stiff. E aqui mais dois exemplos bem simples de exercícios combinados. Como vocês viram, está numa sequência. Eu costumo trabalhar primeiro, dou uma base com exercícios bilaterais, vou dificultando dentro disso, depois vou inserindo os exercícios unilaterais, depois disso, bem aprendido, eu insiro os exercícios alternados, tá? E só depois eu entro com os combinados e, por fim, os integrados, tá? Que nós vamos explicar daqui a pouco. Alguns exemplos alguns vídeos aqui, alguns exemplos, tá? De treinamento de força que a gente vem falando, tá? É bom eu frisar, tá? Que esse professor, esse vídeo eu retirei do YouTube,
tá? Então não tem nenhuma parceria, não tem nenhuma propaganda, tá? Eu apenas estou utilizando o vídeo, tá? Para demonstrar os exercícios. Aí, como vocês podem ver, um exercício de cadeia cinética fechada, o agachamento, tá? É um vídeo muito interessante de uma aluna que encontramos no YouTube e achamos interessante colocar como demonstrativo. Uma variação desse agachamento através dos cabos, né, no equipamento de cabos, simulando a barra. Perceba que é um exercício com predominância do joelho, da articulação do joelho. Outro exercício em cadeia fechada, uma flexão de cotovelos, do peito ao solo, porém com grau de dificuldade maior pelos membros inferiores, pelas pernas da aluna estarem sobre a bola, não no chão. Então, essa instabilidade da bola aumenta o grau de dificuldade do exercício, tendo que trabalhar mais músculos no mesmo exercício. Um exercício muito interessante também, com grau de dificuldade legal. Esse é um exercício com predominância da articulação do quadril, tá? Exercício que trabalha a região posterior da coxa, tá? Glúteos também. O famoso stiff. Ela poderia estar fazendo o mesmo exercício com a barra nas costas ou com a barra embaixo. Veja um exercício alternado, que ao mesmo tempo ela empurra e puxa. Então com o braço direito ela está empurrando, trabalhando mais a região anterior, e com o braço esquerdo ela está puxando, trabalhando a região dorsal. Tá? Um outro exemplo legal de exercício. Bom, foram alguns exemplos de alguns exercícios básicos, tá? Agora vamos falar um pouco sobre o treinamento suspenso, tá? Foi um vídeo interessante também que encontramos, como exemplo aí o TRX, mesma coisa do outro vídeo, tá? Foi retirado do YouTube, não tem nenhuma propaganda, nenhuma parceria conosco não, é só para ilustrar mesmo o que nós queremos dizer sobre o treinamento funcional. Essa é a fita de suspensão, tá? Nesse caso ele está usando a fita da TRX. É um equipamento muito interessante. Hoje nós encontramos bons preços para a fita de suspensão. E é um equipamento muito interessante para a gente ter, que é mais uma variação para o nosso treinamento, para o treinamento do nosso aluno, para que ele alcance uma evolução legal, para que a gente não fique só refém da academia, para que a gente possa não só utilizar na academia, mas também utilizar em outros lugares, como às vezes na própria casa do aluno, realizar um treinamento com fita de suspensão. Existe um curso só de TRX, o curso da TRX, um curso muito interessante, tá? Uma outra coisa interessante é que nós vamos ver aí, nós estamos vendo agora, no caso, a fita de suspensão. Existem cursos só de treinamento suspenso, existem cursos só de treinamento integrado, existem cursos só de treinamento com querobel, tá? Então eu recomendo um curso para cada implemento desse, tá? É muito interessante que a gente se especialize em cada um desses. Vamos para um próximo vídeo, que são os exercícios combinados. Veja só,
ele está fazendo vários exercícios, combinando vários exercícios no mesmo exercício, tá? Olha só a quantidade de exercícios que ele faz no mesmo exercício. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 exercícios no mesmo exercício. De 7 a 8 exercícios, vamos dizer, né? Então veja que interessante os exercícios combinados também, tá? Mas como eu falei anteriormente, eu não posso chegar para o meu aluno, tá, que não está com uma base legal e passar esses exercícios, ele não vai conseguir fazer. Então eu devo respeitar o processo pedagógico. Legal. Vamos passar e agora vamos falar, eu até deixei separado, tá, para falar dos exercícios integrados. Bom, são exercícios muito interessantes, tá, muito eficazes dentro de um processo de treinamento. Principalmente quando falamos de atletas, tá? Principalmente quando falamos de atletas. Por quê? Porque os exercícios integrados, já falando de levantamento olímpico, né? O LPO, o famoso LPO, que tem um sistema desenvolvido pelo professor Edmilson Dantas e o João Coutinho, tá? Um sistema de treinamento que também indica o curso deles, muito interessante, tá? Só para exercícios do método de levantamento olímpico, tá? Com pesos. Então, principalmente para atletas, os exercícios integrados, eles são muito eficazes. Eu também consigo fazer exercícios integrados com o Quirobel, como eu vou mostrar para você daqui a pouco, tá? Mas com relação aos exercícios integrados, o que são? Eles trabalham todos os músculos ao mesmo tempo. Então, é muito interessante isso. No mesmo exercício, numa mesma repetição, eu consigo trabalhar todos os músculos do meu corpo. Os vetores de força são iguais, ou seja, de onde parte o implemento, ele termina, tá? Na mesma direção. Servem como modalidade auxiliar a qualquer esporte, como eu falei, tá? É uma forma de treinamento auxiliar que desenvolve a força e a potência do atleta, tá? Recruta unidades motoras específicas ao gesto motor. Porque no mesmo exercício eu puxo, eu empurro, eu tenho predominância de joelho, eu tenho predominância de quadril. Tá? Ou seja, eu realizo um agachamento com salto praticamente, empurrando, utilizando os membros superiores também para empurrar. Então, são gestos específicos para qualquer modalidade, tá? Para praticamente todas as modalidades. Então eu indico o treinamento de exercícios integrados para todas as modalidades. Porém, volto a falar sobre o processo pedagógico. Não adianta nada o atleta sem base nenhuma realizar um exercício integrado. Com certeza ele vai se machucar. Tá? Necessita de preparação para a execução a partir de uma sequência pedagógica, como eu acabei de citar. E junto aos pliométricos, são os melhores exercícios para desenvolvimento da potência muscular. Uns exemplos, o arranque, o arremesso e o swing ou balanço. Com o Quirobel no caso, o último. Tá? Vou mostrar alguns vídeos. Esse é um vídeo muito interessante, até pela idade do garoto, né, que comprova que se for bem preparado, bem educado, não tem problema fazer, tá? Veja o garotinho bem novo, não deve ter nem 8 anos aí, realizando o movimento de arranque, tá? Que nada mais é do que jogar a barra, pegar a barra do chão e jogar ela acima da sua cabeça num único movimento, tá? Muito interessante. O outro exercício é o arremesso, tá? O arremesso ele tem 2 tempos. Na hora que você tira ela do chão, você realiza o primeiro tempo. E no segundo tempo agora, quando você joga a barra para cima, tá? Esse é o arremesso. São as 2 modalidades do levantamento olímpico. É interessante também dizer, colocar aqui, que o levantamento olímpico, você não vai colocar todo o peso do mundo e fazer como fazem os atletas que vocês veem nas competições aí de levantamento olímpico. Tá? É uma competição muito interessante. Quando, na época de Olimpíadas, todo mundo costuma assistir o levantamento olímpico, né? Todos aqueles atletas com muito peso. Então, não é isso, tá? É o mesmo, a gente utiliza as técnicas do levantamento olímpico como modalidade auxiliar no treinamento de força e potência do atleta. Tá? Então, ele não vai, o seu atleta, o seu aluno, ele não vai colocar tudo aquilo de peso, a não ser que ele queira se tornar futuramente um atleta de levantamento olímpico. Tá? Mas um exercício
interessantíssimo e muito eficaz no processo de treinamento. Vamos mostrar agora os exercícios com kettlebell, tá? Alguns exercícios aí com kettlebell muito interessantes. Primeiro, para quem não sabe, o kettlebell ele é essa bola de ferro com alça, tá? Foi desenvolvido na Rússia, tá? Tem até uma história da sua origem muito interessante, que antigamente, quando o kettlebell apareceu, que ele é novo pra gente, né? Dizem aí, né, que no ano 2000, que antigamente, os russos, eles estavam ganhando todas as modalidades de força nas competições. E suspeitaram do uso de anabolizantes, e o que estava acontecendo, que eles estavam ganhando todas as modalidades de força, todas as competições de modalidade de força. E no ano 2000, as Forças Armadas Americanas, se eu não me engano, contrataram um preparador físico russo para preparar os policiais. E ele chegou com o kettlebell, começou a aplicar o treinamento com o kettlebell e foi onde chegou nos Estados Unidos. Bom, essa é a história que eu conheço sobre a origem do kettlebell. Muito interessante, tá? Mas para vocês verem, uma bola de ferro fundido, tá? Eu digo para vocês o curso de kettlebell da Arte da Força, tá? Eles têm um site muito interessante, tá? Esse exercício que ele está fazendo é o swing ou balanço, tá? Que trabalha bem a cadeia posterior. No caso, ele está jogando a bola para cima, tá? Daqui a pouco provavelmente deve ter algum que ele mostre isoladamente o balanço, tá? Aqui ele pegou o kettlebell lá de trás e jogou acima, até caracterizando um arranque, tá? Mas é por aí o balanço. Esse é o balanço ou swing, tá? Um excelente exercício para a cadeia posterior. É lógico que esse auxiliar aí, empurrando a bola para baixo, é apenas uma forma de dificultar o treino dele, mas não existe exatamente a necessidade, tá ok? Esse é o exercício de encaixe do arranque, do arremesso, né? É a primeira fase do arremesso, utilizando o kettlebell. Existe um teste, né, com esse exercício para o treinamento do kettlebell, que pode ser mais bem explicado no curso específico do treinamento com kettlebell. Mas é um excelente implemento para se desenvolver a força e a potência muscular. Bom, coloquei alguns exemplos aqui para vocês verem, tá? Tem mais exercícios, mas eu só queria mostrar como utilizar uma base, como utilizar o kettlebell e o que é o kettlebell, ok? Vamos passar. Mais um exercício integrado, o high pull, tá? Que faz parte do um educativo também para o arranque, tá? Dentro do processo de educação, de aprendizado do arranque do arremesso, nós temos o high pull, tá? Que você pega a barra embaixo, nesse caso ela está pegando a barra até um pouco alta, porque ela ainda pode ser uma iniciante, embora seja com bastante peso. Lógico que a gente está vendo que ela não é uma iniciante, mas no caso de um iniciante,
a gente não pede para que ele inicie o high pull com a barra logo do chão, né? Nesse caso, vou até repetir aqui, desculpe, vou até repetir aqui o high pull, ela puxa só trabalhando, dando ênfase à cadeia posterior, ela não faz o encaixe, né? E nem joga a barra acima, ela faz a puxada e volta, tá? Percebam só, puxou, voltou. Voltou. Ela consegue trabalhar membro inferior e superior no mesmo exercício, tá? Muito bom. Existe também o push press, que é um outro exercício que dá mais ênfase à cadeia anterior, tá? Mas quem quiser saber, o exercício chama push press, ok? Com relação à organização das orientações de carga, como eu já citei anteriormente, alguns exemplos, tá? Para hipertrofia, se o objetivo for hipertrofia, eu posso trabalhar de 2 a 4 séries, de 8 a 12 repetições, com pausas curtas, porque tem que caracterizar um treinamento intenso. Tem que ter muita intensidade no treinamento para que eu consiga o meu aumento de massa muscular. Se o objetivo for a resistência muscular, eu posso trabalhar de 2 a 4 séries, né? Na verdade de 1 a 4 séries, de 15 a 25 repetições, com pausas curtas também. E se o objetivo for o aumento da potência, eu posso trabalhar séries de 8 a 10 repetições, com 5% do peso corporal e pausas longas. Por ser um treinamento neural, eu não posso deixar com que exista a fadiga. E não foi citado aqui, mas o treinamento de força máxima, né, como eu citei anteriormente, coloquei até um exemplo lá. Eu trabalho também com pausas longas, tá? Podemos trabalhar entre 3 a 6 repetições, 3 a 4, 5 séries até, tá? Com pausas de 3 a 5 minutos, ok? Esse com relação à força máxima. Bom, gostaria de agradecer a atenção. Para qualquer dúvida ou envio de avaliação, pode colocar diretamente na área do aluno ou me enviar por e-mail, tá? No nosso e-mail, cde@cienciadoesporte.com.br. Agradeço mais uma vez a atenção, te aguardo no próximo módulo e aguardo o envio da sua avaliação. Muito obrigado, um grande abraço.